O senhor pode avisar o Papai Noel que a gente vai embora? A voz inocente cortou o ar. Antônio congelou. O menino apertava o ursinho e a mãe tentava acalmá-lo. Neve caía. Luzes brilhavam. Ele não esperava ouvir aquilo. Não ali. Não daquela forma. Antônio sentiu o coração acelerar enquanto olhava para o menino. Aqueles olhos grandes e cheios de esperança o encaravam com uma intensidade que ele não estava preparado para enfrentar. A criança não devia ter mais de 6 anos, talvez 7. Tinha o rosto sujo de poeira e as bochechas vermelhas do frio que cortava a noite de dezembro. O ursinho de pelúcia que segurava estava desgastado, com um dos olhos faltando e uma orelha meio solta, mas o menino o apertava contra o peito como se fosse o bem mais precioso do mundo. A mãe puxou o filho mais perto do corpo e baixou a cabeça num gesto que Antônio reconheceu imediatamente. Vergonha. Aquela mulher estava envergonhada de estar ali, naquela situação, tendo que ouvir o filho fazer uma pergunta tão inocente e ao mesmo tempo tão devastadora a um completo estranho. Ela devia ter uns 30 e poucos anos, mas parecia muito mais velha. O rosto estava marcado por uma exaustão que ia além do cansaço físico. Era o tipo de cansaço que vem de carregar o mundo nas costas, sem nenhuma ajuda, sem nenhum descanso. A neve continuava caindo em flocos grandes e lentos, pousando nos cabelos dela, no ombro fino do casaco puído, que claramente não era suficiente para protegê-la do inverno rigoroso. Antônio podia ouvir as risadas das famílias que passavam pela praça principal da cidade, todas vestidas com roupas grossas e coloridas, carregando sacolas de compras e segurando xícaras fumegantes de chocolate quente. A praça estava decorada como todos os anos para as festividades de Natal. Guirlandas enormes pendiam dos postes de luz. Havia uma pista de patinação no gelo montada no centro e, dominando tudo, uma árvore gigantesca coberta de luzes douradas que subiam em espiral até uma estrela brilhante no topo. Todos ali pareciam felizes, envoltos na magia da época natalina. Todos exceto aqueles 2, sentados no banco de madeira gelado à beira da praça, meio escondidos pelas sombras, como se tentassem se tornar invisíveis. Antônio olhou para seu próprio reflexo na vitrine da loja ao lado. O terno italiano que vestia custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um mês. O relógio suíço em seu pulso valia o preço de um carro usado. Ele tinha acabado de sair de um jantar de negócios em um dos restaurantes mais caros da cidade, onde tinha fechado um contrato que lhe renderia uma comissão de 6 dígitos. O peso dessa disparidade caiu sobre ele como uma tonelada de tijolos. Antônio deu um passo à frente, aproximando-se do banco. A mulher ergueu o rosto rapidamente e ele pôde ver seus olhos vermelhos. Não era vermelho do frio que castigava a noite, era vermelho de choro, de muito choro. Quantas lágrimas aquela mulher tinha derramado! Quantas noites tinha passado acordada, se perguntando como tinha chegado àquele ponto? Como ia alimentar seu filho? Onde iam dormir? Antônio engoliu seco, sentindo a garganta apertar. Ele tinha 48 anos e tinha construído uma vida inteira em cima de números, planilhas, contratos e reuniões intermináveis. Sua empresa de consultoria financeira era uma das mais respeitadas da região. Ele tinha clientes em 3 estados, uma carteira de investimentos invejável e uma casa em um dos bairros mais nobres da cidade. Mas em todos esses anos de sucesso, ele nunca tinha realmente parado para olhar para as pessoas. Não de verdade, não da forma que importava. Sua vida era uma sequência previsível de compromissos profissionais, relatórios trimestrais, ligações com clientes e viagens de negócios. Ele acordava às 5 da manhã, ia para a academia, tomava um café rápido enquanto lia as notícias financeiras, passava o dia no escritório resolvendo problemas de outras pessoas ricas que queriam ficar mais ricas ainda. E voltava para casa tarde da noite, apenas para dormir
e repetir tudo no dia seguinte. Fins de semana eram dedicados a golfe com parceiros de negócios ou a conferências do setor. Ele não tinha tempo para questões humanitárias, para trabalho voluntário, para olhar nos olhos de pessoas que estavam sofrendo. Mas agora estava ali, parado diante de uma mulher e uma criança que claramente não tinham para onde ir, que estavam sentadas em um banco gelado na véspera de Natal, enquanto o resto do mundo celebrava, e algo dentro dele se recusava a simplesmente seguir em frente como sempre fazia. O menino soltou uma das mãos do ursinho e apontou para a árvore de Natal gigante no centro da praça. Mamãe disse que o Papai Noel mora ali. Disse com uma voz baixa, mas firme, cheia daquela certeza inabalável que só as crianças possuem. Antônio virou a cabeça e olhou para a árvore. Ela devia ter uns 10 metros de altura, talvez mais. Milhares de luzes LED douradas subiam do chão até o topo, criando um efeito hipnotizante. Na base, presentes falsos embrulhados em papel brilhante estavam empilhados em grupos cuidadosamente arranjados. Famílias faziam fila para tirar fotos em frente à árvore. Crianças corriam ao redor, gritando de excitação. Um coro ensaiava canções natalinas perto do coreto. Tudo parecia perfeito, como uma cena saída de um cartão postal. Mas não era perfeito. Não para aquele menino que acreditava que o Papai Noel morava em uma árvore decorativa. Não para aquela mulher que estava tremendo de frio e de desespero. Não para nenhum dos dois que claramente estavam passando por algo que ninguém deveria ter que passar, especialmente não no Natal. Antônio voltou os olhos para eles e sentiu algo estranho acontecendo dentro do seu peito. Era uma sensação que ele não experimentava há muito tempo. Talvez nunca tivesse realmente sentido. Era como se algo que estava congelado dentro dele começasse a derreter, lenta e dolorosamente. A mulher finalmente encontrou coragem para falar. Desculpe, senhor. Meu filho não quis incomodar. Ele não entende. A voz dela tremia tanto que ela mal conseguia terminar a frase. Ela puxou o menino mais para perto, como se quisesse protegê-lo de algum perigo invisível. Ou talvez quisesse protegê-lo da própria realidade deles. Antônio balançou a cabeça rapidamente. Ele não está incomodando, disse, e as palavras saíram antes que ele pudesse pensar nelas. Antes que sua mente racional e calculista pudesse interferir e lembrá-lo de que ele tinha uma reunião importante de manhã cedo, que precisava revisar uns documentos antes de dormir, que não era responsabilidade dele resolver os problemas de estranhos na rua. O menino sorriu quando ouviu isso. Foi um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. E esse sorriso fez algo com Antônio. Fez aquela sensação estranha no peito se intensificar até se tornar quase dolorosa. Ele olhou ao redor da praça movimentada. Centenas de pessoas passavam, todas ocupadas com suas próprias vidas, suas próprias famílias, seus próprios problemas e alegrias. Ninguém prestava atenção neles quatro: Antônio, a mulher, o menino e o ursinho surrado. Era como se fossem invisíveis em meio à celebração barulhenta. Antônio inspirou profundamente, sentindo o ar gelado queimar seus pulmões. Tomou uma decisão. Não foi uma decisão pensada ou planejada. Foi instintiva, visceral, humana. "Qual é o seu nome?" perguntou, olhando diretamente para o menino. O garoto olhou para a mãe antes de responder, buscando permissão. Ela estava tensa. Todos os músculos do corpo pareciam prontos para fugir ao menor sinal de perigo. Mas ela assentiu devagar, dando a autorização silenciosa que o filho buscava. "Gabriel", respondeu o menino, e dessa vez sua voz saiu mais alta, mais confiante. Antônio estendeu a mão direita num gesto automático de apresentação formal, do jeito que fazia centenas de vezes em reuniões de negócios. Mas Gabriel olhou para a mão estendida e depois para o ursinho, que ainda segurava com força. A criança claramente não queria soltar o brinquedo, nem por um segundo.
Antônio entendeu imediatamente e abaixou a mão, sentindo-se um pouco tolo por ter esperado que um menino assustado e na rua respondesse com formalidades corporativas. Prazer em conhecer você, Gabriel. Eu sou Antônio, disse ele, tentando fazer sua voz soar mais gentil, mais acessível. O menino assentiu com a cabeça, estudando Antônio com aqueles olhos grandes e curiosos. A mãe continuava em silêncio, mas Antônio podia sentir a tensão irradiando dela em ondas quase palpáveis. Ela estava com medo, medo dele, um estranho de terno caro, medo da situação em que se encontravam, medo do futuro, medo de tudo. Antônio deu mais um passo em direção ao banco. Agora estava a apenas alguns centímetros deles, perto o suficiente para ver todos os detalhes que a distância e a iluminação fraca da praça tinham escondido antes. Gabriel tinha o rosto sujo, mas não de sujeira comum. Era aquela camada de poeira e fuligem que vem de dormir em lugares inadequados, de não ter acesso a água limpa para um banho decente. A roupa que vestia estava velha, as cores desbotadas por muitas lavagens, mas surpreendentemente limpa. A mãe claramente fazia o possível para manter alguma dignidade, algum cuidado básico com a aparência do filho, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A mulher usava um casaco fino de tecido sintético que devia ter sido comprado em alguma loja de departamento há muitos anos. Não era apropriado para o inverno rigoroso que castigava a cidade. Ela tremia visivelmente, e Antônio percebeu que não era apenas de frio, era de exaustão, de fome, de desespero acumulado. Ela tinha aquele olhar de quem já percorreu todos os caminhos possíveis e encontrou apenas portas fechadas. O olhar de quem está perigosamente perto de desistir completamente. Antônio conhecia aquele olhar. Tinha visto em rostos de empresários que tinham perdido tudo na crise financeira de anos atrás. Tinha visto em clientes que chegavam ao seu escritório como última tentativa de salvar empresas familiares falidas. Mas ele nunca tinha parado para realmente fazer algo sobre isso. Sempre oferecia conselhos profissionais, cobrava suas taxas e seguia para o próximo cliente. Mantinha uma distância emocional segura. Afinal, negócios eram negócios, e ele não era assistente social. Mas dessa vez, algo era diferente. Talvez fosse a época do ano com todas as mensagens sobre bondade e compaixão que bombardeavam a sociedade durante o Natal. Talvez fosse o menino, com seus olhos esperançosos e seu ursinho surrado. Talvez fosse o fato de que o próprio Antônio estava completamente sozinho, sem ninguém esperando por ele em casa, sem ninguém com quem compartilhar a ceia de Natal que aconteceria no dia seguinte. Sua esposa, Júlia, tinha morrido 3 anos antes. Câncer de pâncreas. Foi rápido e brutal. 6 meses desde o diagnóstico até o funeral. Ela tinha apenas 43 anos, estava no auge da vida, fazendo planos para a aposentadoria antecipada deles, falando sobre viagens que fariam, lugares que visitariam. E então veio a dor abdominal que não passava, os exames, o diagnóstico devastador, e o relógio começou a contar regressivamente. Antônio tinha assistido a mulher que amava definhar dia após dia, ficando cada vez mais fraca, cada vez mais pálida, até que finalmente ela se foi numa manhã chuvosa de março, deixando-o completamente perdido em um mundo que de repente não fazia mais nenhum sentido. Desde então, Antônio vivia no piloto automático. Acordar, trabalhar, comer, dormir, repetir. Não havia cor, não havia significado, não havia propósito além de ocupar o tempo até que seu próprio fim chegasse. Ele não tinha filhos para dar continuidade ao seu legado. Júlia não tinha conseguido engravidar. Tentaram por anos. Incontáveis tratamentos de fertilidade, consultas com especialistas, procedimentos caros e dolorosos. Nada funcionou.
A cada teste negativo, a cada ciclo fracassado, um pedaço da esperança deles morria. E então, quando finalmente tinham aceitado que não seriam pais biológicos e começaram a considerar adoção, Júlia adoeceu e morreu. E Antônio ficou sozinho em uma casa grande demais, com quartos vazios, que deveriam ter sido preenchidos com risadas de crianças, com bagunça de brinquedos, com vida. Ele olhou para Gabriel agora e sentiu um aperto doloroso na garganta. O menino tinha aproximadamente a idade que o filho dele teria, se as coisas tivessem sido diferentes, se os tratamentos tivessem funcionado, se o universo tivesse sido mais gentil com eles. Gabriel seria o tipo de filho que Antônio teria adorado ter. Curioso, educado, com aquela inocência que ainda acreditava em Papai Noel e em finais felizes. Vocês moram aqui perto? A pergunta escapou antes que Antônio pudesse pensar sobre ela, antes que pudesse considerar se realmente queria saber a resposta. A mulher olhou para ele com medo evidente nos olhos, mas havia também algo mais naquele olhar. Havia desespero. O desespero de alguém que está se afogando e vê uma corda sendo jogada, mas tem medo de que seja apenas uma ilusão, que a corda desapareça assim que tentar agarrá-la. Ela abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. As palavras pareciam estar presas em sua garganta, pesadas demais para serem ditas em voz alta. Gabriel, com a franqueza brutal que só as crianças possuem, respondeu por ela. A gente não tem casa, disse com uma voz tranquila e factual, como se estivesse comentando sobre o tempo ou descrevendo a cor do céu. Como se não ter casa fosse a coisa mais normal do mundo, parte da realidade aceita de sua vida jovem. Antônio sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Ele tinha suspeitado, claro. Os sinais estavam todos ali. Mas ouvir confirmado, ouvir dito com tanta simplicidade por uma criança tão pequena, foi como receber um soco no estômago. Ele olhou para a mulher e viu que ela tinha virado o rosto, tentando esconder as lágrimas que escorriam livremente agora pelas bochechas pálidas. Ela não queria que o filho visse, mas Gabriel já sabia. Ele sempre soube. Impossível esconder esse tipo de realidade de uma criança que a vive todos os dias. Antônio passou a mão pelo rosto, sentindo os flocos de neve que grudavam em seu cabelo e na barba que ele mantinha sempre bem aparada. Suas mãos tremiam ligeiramente e não era por causa do frio. Era por causa do que acabara de ouvir. Era por causa da realidade brutal que aquelas 3 palavras simples representavam. A gente não tem casa. 3 palavras que continham um universo de sofrimento, de noites dormidas em abrigos lotados ou debaixo de marquises, de refeições perdidas, de dignidade corroída dia após dia. Ele não sabia o que dizer. Todas as suas habilidades de comunicação, todas as técnicas que tinha aprendido em décadas de negociações corporativas, todos os discursos motivacionais que já tinha dado em conferências, tudo isso parecia completamente inútil naquele momento. O que se diz para uma criança que não tem casa? Como se oferece esperança quando você mesmo não sabe se pode realmente fazer diferença? Há quanto tempo? A pergunta saiu em uma voz mais baixa do que Antônio pretendia, quase um sussurro que mal podia ser ouvido acima do barulho da praça festiva ao redor deles. A mulher limpou o rosto com a manga do casaco puído, esfregando as lágrimas com um gesto rápido e quase violento, como se estivesse com raiva de si mesma por demonstrar fraqueza na frente de um estranho. 2 meses, ela respondeu sem olhar para ele. Sua voz era rouca, desgastada pelo choro e provavelmente por noites dormindo ao relento, expostas ao frio e à umidade. 2 meses. 2 meses vivendo nas ruas. 2 meses tentando proteger uma criança pequena dos perigos que espreitam aqueles que não têm abrigo.
2 meses de banhos tomados em banheiros públicos, de comida encontrada em doações ou simplesmente não comida. 2 meses assistindo seu filho perder a infância pedaço por pedaço. Antônio fechou os olhos por um momento, tentando processar aquela informação. Como alguém sobrevive 2 meses na rua com uma criança? Como uma mãe suporta ver seu filho passar por isso e ainda assim encontrar forças para continuar, para acordar todo dia e enfrentar mais um dia de incerteza e medo? Ele abriu os olhos e olhou para Gabriel. O menino ainda o encarava com aqueles olhos grandes e esperançosos, esperando que ele cumprisse a promessa implícita na pergunta original. Esperando que ele avisasse o Papai Noel. Esperando que alguém, finalmente, fizesse alguma coisa. Antônio tomou uma decisão. Não foi uma decisão pensada ou calculada. Não envolveu análise de riscos ou planejamento estratégico. Foi simplesmente a única coisa que sua humanidade permitia que ele fizesse naquele momento. "Vocês já jantaram?" perguntou, e viu a surpresa instantânea nos olhos da mulher. Gabriel balançou a cabeça rapidamente, fazendo o cabelo despenteado se mover de um lado para o outro. "Não, senhor", respondeu o menino com aquela honestidade direta que não conhece vergonha ou pretensão. Antônio assentiu, como se estivesse confirmando algo que já sabia. "Então vamos jantar, os 3. A mulher se levantou tão rápido que quase tropeçou. Seus joelhos deviam estar rígidos depois de tanto tempo sentada no banco gelado. Ela cambaleou levemente e Antônio instintivamente estendeu o braço e segurou o cotovelo dela, ajudando-a a manter o equilíbrio. Ele sentiu através do casaco fino como ela estava magra. Não apenas magra, mas perigosamente subnutrida. Seus ossos eram proeminentes demais, seus músculos atrofiados pela falta de alimentação adequada. Ela estava fraca, muito fraca. Antônio se perguntou quando tinha sido a última vez que ela tinha comido uma refeição completa. Provavelmente dava toda a comida que conseguiam para Gabriel, sacrificando sua própria nutrição para manter o filho alimentado. Gabriel pulou do banco com a energia surpreendente que as crianças parecem ter mesmo nas piores circunstâncias. Ele segurava o ursinho com as 2 mãos agora, apertando-o contra o peito como um escudo protetor ou talvez como um amuleto de boa sorte. "O senhor vai nos levar até o Papai Noel?" perguntou com excitação genuína, brilhando em seus olhos. A inocência daquela pergunta partiu o coração de Antônio. Como explicar para uma criança que o Papai Noel não era real, que não havia ninguém mágico que viria salvá-los, que a única coisa entre eles e mais uma noite na rua gelada era a decisão espontânea de um estranho que por acaso tinha parado e realmente olhado para eles? Antônio não conseguia, não tinha coragem de destruir aquela pequena centelha de esperança que ainda brilhava nos olhos de Gabriel. "Vamos comer primeiro", disse Antônio, mantendo sua voz gentil. "Depois a gente vê isso, está bem?" Gabriel sorriu, aquele sorriso radiante e confiante das crianças que ainda acreditam que os adultos têm todas as respostas e podem resolver todos os problemas. Ele assentiu vigorosamente, satisfeito com aquela resposta não resposta. A mãe continuava em silêncio, mas Antônio podia ver a guerra de emoções acontecendo em seu rosto. Gratidão misturada com suspeita, esperança temperada com medo. Ela provavelmente tinha aprendido da maneira mais difícil que gentileza de estranhos frequentemente vinha com condições, com expectativas, com perigos escondidos. Ela estava se perguntando o que ele queria. Por que estava fazendo isso? O que esperava em troca? Antônio começou a andar e depois de um momento de hesitação, eles o seguiram. Gabriel andava entre os 2 adultos agora, sua pequena mão livre, segurando firmemente a mão de sua mãe, enquanto a outra ainda abraçava o ursinho surrado.
Ele olhava para tudo ao redor com aquela fascinação infantil que encontra maravilha até nas coisas mais simples. As luzes coloridas das vitrines decoradas para o Natal, as pessoas rindo e conversando, o cheiro de canela e chocolate quente flutuando no ar frio. Para Gabriel, aquilo tudo devia parecer um mundo de fantasia, tão distante de sua realidade diária quanto a lua. Antônio observava o menino pelo canto do olho enquanto caminhavam, notando como ele apontava discretamente para coisas que chamavam sua atenção. Como seus olhos se arregalavam ao ver os brinquedos nas vitrines, como ele diminuía o passo ao passar por uma família feliz, apenas para poder observá-los por mais alguns segundos. A caminhada até o restaurante levou cerca de 10 minutos. Era um estabelecimento que Antônio frequentava regularmente, um lugar elegante, mas acolhedor, que servia comida italiana autêntica. O tipo de lugar onde os pratos custavam mais do que muitas pessoas gastavam em comida durante uma semana inteira. Ele nunca tinha pensado sobre isso antes. Nunca tinha considerado o privilégio absurdo de poder entrar em um restaurante caro sem pensar duas vezes, de pedir o que quisesse sem olhar os preços no cardápio. Quando chegaram à entrada, o segurança uniformizado que ficava na porta olhou para eles com desconfiança óbvia. Seus olhos passaram rapidamente de Antônio, em seu terno impecável, para Patrícia e Gabriel, com suas roupas surradas e aparência claramente desgastada. Antônio viu o momento exato em que o segurança tomou sua decisão. Viu sua mão se mover sutilmente em direção ao bastão que carregava na cintura, preparando-se para barrar a entrada daqueles dois que claramente não pertenciam ali. Antônio se adiantou antes que o homem pudesse dizer qualquer coisa. "Eles estão comigo, Roberto", disse com aquela voz firme e autoritária que usava em salas de reunião quando precisava deixar claro quem estava no comando. Roberto, o segurança, conhecia Antônio bem. Sabia que ele era um cliente regular e generoso. Sabia que não era sábio questionar um homem como aquele. "Claro, senhor Antônio", respondeu Roberto, abrindo a porta pesada de vidro e madeira escura. "Boa noite." Se ele tinha alguma opinião sobre a situação incomum, foi profissional o suficiente para não demonstrar. Mas Antônio não deixou de notar o olhar que ele lançou para Patrícia e Gabriel, um olhar que misturava curiosidade e julgamento. O interior do restaurante era exatamente como Antônio lembrava. Quente e acolhedor, com iluminação suave que vinha de lustres de cristal discretos e velas sobre as mesas. As paredes eram revestidas com painéis de madeira escura e decoradas com pinturas de paisagens toscanas. Havia música tocando baixinho, algo clássico e instrumental que criava uma atmosfera de elegância refinada. O cheiro de alho, azeite e ervas frescas pairava no ar, fazendo o estômago de Antônio roncar mesmo tendo jantado há apenas 2 horas. Ele não queria imaginar como Gabriel devia estar se sentindo, respirando aqueles aromas depois de provavelmente não ter comido nada substancial durante todo o dia, talvez mais. O restaurante estava moderadamente cheio, com o tipo de clientela que frequentava lugares assim. Casais bem vestidos, conversando em voz baixa sobre suas mesas. Famílias comemorando ocasiões especiais. Grupos de amigos compartilhando garrafas de vinho caras e rindo alto. Todos pareciam felizes, satisfeitos, seguros em seus mundos de conforto e abundância. E então havia Patrícia e Gabriel, parecendo completamente deslocados naquele ambiente, como se tivessem atravessado algum portal dimensional que os transportou de sua dura realidade para um universo paralelo de fartura e luxo. A anfitriã que os recebeu era uma mulher jovem chamada Camila, que Antônio conhecia de suas visitas regulares. Ela sempre o cumprimentava com um sorriso profissional e uma reserva implícita de uma das melhores mesas. Ela não decepcionou desta vez. "Boa noite, senhor Antônio",
Disse com aquele tom alegre, mas respeitoso que pessoas que trabalham em serviços de alta qualidade aprendem a dominar. Seus olhos rapidamente avaliaram Patrícia e Gabriel, e Antônio viu a confusão passar por seu rosto. Ele nunca tinha vindo ao restaurante com ninguém antes. Sempre jantava sozinho, sempre na mesma mesa discreta no canto, sempre com o mesmo pedido previsível. Ver ele com acompanhantes, especialmente acompanhantes tão inesperados, claramente a pegou de surpresa. Mas, para seu crédito, Camila não disse nada. Não fez perguntas, não demonstrou julgamento. "Boa noite, Camila. Mesa para 3, por favor", disse Antônio, mantendo seu tom casual, como se não houvesse absolutamente nada incomum naquela situação. Camila pegou 3 cardápios da recepção e fez um gesto elegante com a mão. "Por favor, me sigam." Ela os guiou através do salão principal, passando por mesas ocupadas onde conversas pararam brevemente, enquanto os clientes olhavam para o trio improvável. Antônio podia sentir os olhares, podia ouvir os sussurros discretos que começaram assim que passaram. Sabia exatamente o que aquelas pessoas estavam pensando, os julgamentos que estavam fazendo. Mas descobriu que não se importava. Pela primeira vez em muito tempo, as opiniões de estranhos ricos e privilegiados não significavam absolutamente nada para ele. Camila os levou até uma mesa no canto, uma das mais discretas e privadas do restaurante. Estava posicionada de forma que oferecia uma vista da rua através de grandes janelas, mas estava suficientemente afastada das outras mesas para proporcionar privacidade. Antônio silenciosamente agradeceu a sensibilidade dela ao escolher aquele local. Sabia que ela tinha feito isso propositalmente, dando a eles espaço longe dos olhares curiosos e julgadores. Gabriel foi o primeiro a sentar, deslizando para dentro da cadeira estofada com cuidado óbvio, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Ele colocou o ursinho no assento ao lado dele, ajustando-o cuidadosamente como se estivesse acomodando um amigo real. Patrícia sentou devagar, com movimentos rígidos que falavam de músculos doloridos e juntas que protestavam contra cada movimento. Ela mantinha as mãos no colo, os dedos entrelaçados com tanta força que seus nós estavam brancos. Antônio tomou seu lugar de frente para eles e Camila distribuiu os cardápios com eficiência treinada. "Posso trazer algo para beber enquanto decidem?" perguntou, dirigindo a questão principalmente a Antônio, já que era óbvio que ele estava no comando daquela situação incomum. Antônio olhou para Gabriel e depois para Patrícia. "Que tal um chocolate quente para começar?" "Para todos nós." Gabriel praticamente saltou da cadeira com excitação. "Chocolate quente de verdade?" Sua voz estava cheia de uma alegria tão pura e genuína que fez o coração de Antônio apertar dolorosamente. Quanto tempo fazia desde que aquele menino tinha tido algo tão simples quanto chocolate quente? Quanto tempo desde que ele tinha experimentado qualquer pequeno prazer da infância? "De verdade", confirmou Antônio com um sorriso. "Com marshmallows e tudo." Camila anotou o pedido e se afastou discretamente, deixando-os sozinhos com os cardápios. Patrícia olhou para o menu à sua frente, mas não o abriu. Suas mãos continuavam no colo, imóveis. Antônio percebeu que ela não ia pedir nada. Não porque não quisesse, não porque não estivesse faminta, mas porque estava paralisada por uma mistura complexa de vergonha, medo e orgulho ferido. "Podem pedir o que quiserem", disse Antônio gentilmente, tentando fazer sua voz soar o mais encorajadora possível. "Qualquer coisa. Sério." Patrícia finalmente olhou para ele e havia lágrimas nos cantos de seus olhos novamente. "Senhor, nós não podemos... Isso já é demais. O senhor não precisa..." Sua voz falhou no meio da frase, a emoção tomando conta. Antônio se inclinou ligeiramente para frente, mantendo contato visual com ela. "Eu sei que não preciso", disse com sinceridade.
Mas eu quero. Por favor, deixem-me fazer isso. Deixem-me ajudar, mesmo que seja só por esta noite. Havia algo em sua voz, alguma qualidade de autenticidade que finalmente penetrou as defesas de Patrícia. Ela assentiu devagar, limpando os olhos com o dorso da mão. Gabriel, alheio à complexidade emocional da conversa dos adultos, tinha pegado seu cardápio e estava olhando as fotos coloridas dos pratos com os olhos arregalados de admiração. Mamãe, olha, tem massinha com almôndegas. É igual aquele desenho que a gente assistiu. Patrícia sorriu para o filho, e foi o primeiro sorriso genuíno que Antônio viu no rosto dela. Transformou completamente sua aparência, fazendo anos de preocupação e sofrimento desaparecerem por um breve momento. É parecido mesmo, meu amor, ela disse com ternura, passando a mão pelo cabelo despenteado do menino. Gabriel virou uma página do cardápio, estudando cada foto com a seriedade de um crítico gastronômico experiente. Antônio observava a interação entre mãe e filho, vendo o amor óbvio que existia entre eles mesmo nas piores circunstâncias. Patrícia pode ter perdido tudo, pode estar vivendo na rua, pode estar desesperada e assustada, mas ela não tinha perdido sua capacidade de amar seu filho, de encontrar pequenos momentos de alegria em meio ao sofrimento. Os chocolates quentes chegaram em canecas grandes de cerâmica, cobertas com chantilly generoso e pequenos marshmallows coloridos. Gabriel pegou sua caneca com as duas mãos, como se estivesse segurando um tesouro precioso. Ele soprou o líquido quente cuidadosamente antes de tomar um gole pequeno, e a expressão de pura felicidade que iluminou seu rosto naquele momento foi algo que Antônio sabia que nunca esqueceria. É o melhor chocolate quente do mundo inteiro, declarou Gabriel, com a autoridade absoluta que só as crianças possuem. Patrícia tomou um gole do seu também, fechando os olhos e saboreando o calor que se espalhava pelo corpo. Antônio viu seus ombros relaxarem ligeiramente, viu um pouco da tensão deixar seu rosto. Era incrível como algo tão simples quanto uma bebida quente podia fazer tanta diferença. Quando finalmente chegou a hora de pedir a comida, Antônio chamou o garçom e fez os pedidos por todos. Macarrão com almôndegas para Gabriel, exatamente como ele tinha pedido, com aqueles olhos brilhantes, cheios de esperança. Um risoto de frango com legumes frescos para Patrícia, algo nutritivo e reconfortante. E para ele mesmo, um prato de lasanha que honestamente não tinha certeza se conseguiria comer, já que ainda estava satisfeito do jantar de negócios. Mas pediu mesmo assim, porque comer junto parecia a coisa certa a fazer, a coisa que tornaria aquele momento menos estranho, menos carregado de tensão. Enquanto esperavam a comida chegar, um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Antônio podia sentir que Patrícia queria dizer algo, podia ver as palavras se formando e morrendo em seus lábios repetidas vezes. Gabriel tinha voltado sua atenção para o ursinho, conversando baixinho com o brinquedo em uma narrativa infantil que só ele entendia completamente. Finalmente, Patrícia reuniu coragem suficiente para quebrar o silêncio. "Meu nome é Patrícia", disse ela com uma voz baixa, mas firme. Era um pequeno ato de dignidade, de afirmação de sua humanidade. Não era apenas a mulher sem teto do banco da praça. Era Patrícia, uma pessoa com nome, com história, com identidade própria. Antônio assentiu respeitosamente, reconhecendo a importância daquele momento. "É um prazer conhecer você, Patrícia", respondeu com sinceridade genuína. Ela olhou para Gabriel, que ainda estava entretido com o ursinho, alheio à conversa dos adultos. Quando voltou os olhos para Antônio, havia lágrimas neles novamente. Parecia que ela estava sempre à beira das lágrimas, como se anos de emoções reprimidas estivessem finalmente encontrando uma saída. "Obrigada por isso", disse ela, fazendo um gesto vago que abrangia a mesa, o restaurante, tudo. "Faz muito tempo que meu filho não come uma refeição de verdade. Faz muito tempo que..."
Sua voz falhou e ela teve que parar, respirando fundo várias vezes para recuperar a compostura. Antônio sentiu o peito apertar com uma dor que era ao mesmo tempo física e emocional. Você não precisa agradecer, disse ele gentilmente. E você não precisa explicar nada se não quiser. Mas Patrícia balançou a cabeça, como se precisasse falar, como se as palavras estivessem presas dentro dela há tanto tempo que estavam se tornando tóxicas. Não, eu preciso que alguém saiba, preciso que alguém entenda que eu não sempre fui assim, que nós não sempre fomos assim. Antônio ficou em silêncio, dando a ela o espaço para falar no seu próprio ritmo. Patrícia olhou para as próprias mãos, estudando as unhas quebradas e a pele ressecada, como se fossem evidências de uma vida que ela mal reconhecia como sua. Eu tinha um emprego bom, começou ela, sua voz ficando mais firme conforme continuava. Trabalhava como gerente em uma loja de departamentos. Não era nada extravagante, mas pagava as contas. Gabriel estava na escola. Tínhamos um apartamento pequeno, mas era nosso. Tínhamos uma vida. Ela pausou para tomar outro gole do chocolate quente, como se precisasse da coragem líquida para continuar. Mas então a loja fechou. Crise econômica, disseram. Cortes em toda parte. Metade dos funcionários foram demitidos de uma vez. Eu fui uma deles. Antônio ouvia em silêncio, imaginando como seria receber aquele tipo de notícia. Ele que sempre tinha tido segurança financeira, que nunca tinha enfrentado a ameaça real de perder tudo. Eu tentei encontrar outro emprego, continuou Patrícia, sua voz começando a tremer novamente. Mandei currículos para dezenas de lugares, fiz entrevistas, mas ninguém estava contratando. A economia estava ruim para todo mundo, e quanto mais tempo eu ficava desempregada, mais difícil ficava. As economias acabaram. Comecei a atrasar o aluguel. O senhorio foi paciente no começo, mas depois de 3 meses, ele não podia mais esperar. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora, mas ela continuava falando, como se fosse importante que a história toda fosse contada. Ele nos deu 1 mês de aviso. 1 mês para encontrar o dinheiro ou sair. Eu tentei tudo. Vendi meus móveis, minhas roupas, tudo que tinha algum valor. Mas não foi suficiente. Nunca era suficiente. E então chegou o dia e ele mudou as fechaduras. Nos colocou para fora. Antônio sentiu a garganta apertar ao imaginar aquela cena. Mãe e filho parados na rua com suas poucas posses, sem ter para onde ir. Consegui levar só o que cabia em uma mochila, disse Patrícia limpando o rosto com as mãos. Gabriel escolheu levar o ursinho. Foi a única coisa que ele quis salvar de tudo que tínhamos. Gabriel, como se tivesse ouvido seu nome e a menção do brinquedo amado, olhou para cima de sua conversa imaginária. O Bongo é meu melhor amigo, explicou seriamente para Antônio. Ele me protege quando fica escuro. A inocência daquela declaração, a confiança simples de uma criança em um brinquedo de pelúcia surrado, foi quase demais para Antônio suportar. E sua família? Perguntou Antônio gentilmente, voltando sua atenção para Patrícia. Amigos? Não havia ninguém que pudesse ajudar? A expressão no rosto dela se tornou ainda mais dolorosa, se é que isso era possível. Minha família. Nós não nos falamos há anos. Eles nunca aprovaram minhas escolhas. Quando eu engravidei do Gabriel sem estar casada, eles me deserdaram. Disseram que eu tinha feito minha cama e agora teria que deitar nela. Ela riu, mas era uma risada amarga, sem nenhum humor. Quando as coisas ficaram ruins, quando eu perdi tudo, tentei ligar para eles, implorei por ajuda, mas eles disseram que não podiam me ajudar, que eu precisava aprender com minhas consequências. Quanto aos amigos... Ela deu de ombros. Um gesto de resignação triste. Amigos desaparecem quando você não tem mais dinheiro, quando você não pode mais pagar para sair, quando você se torna um fardo em vez de companhia agradável. Aprendi isso da maneira difícil.
A comida chegou nesse momento, trazida por 2 garçons que serviram os pratos com a eficiência discreta característica de estabelecimentos de alta classe. O prato de macarrão de Gabriel era enorme, coberto com almôndegas generosas e molho marinara fumegante. Seus olhos ficaram tão grandes que pareciam que iam pular para fora do rosto. Por um momento ele apenas olhou para o prato, como se não conseguisse acreditar que era real. "Pode comer, meu amor", encorajou Patrícia, sua voz cheia de uma ternura que contrastava fortemente com a dor que ela tinha acabado de compartilhar. Gabriel não precisou de mais incentivo. Ele pegou o garfo e começou a comer com a fome desesperada de alguém que passou tempo demais sem comida suficiente. Mas mesmo em sua fome, mesmo em seu desespero, ele comia com cuidado, como se Patrícia tivesse lhe ensinado boas maneiras mesmo nas piores circunstâncias. Patrícia olhou para sua própria comida. O risoto cremoso com pedaços generosos de frango e vegetais coloridos. Ela pegou o garfo, mas Antônio podia ver que estava tentando comer devagar, tentando manter algum resquício de dignidade. Mas o corpo tem suas próprias necessidades. E logo ela estava comendo com a mesma urgência que Gabriel, a fome falando mais alto que o orgulho. Antônio mexeu em sua lasanha, comendo mecanicamente enquanto observava os dois. Cada garfada que eles davam parecia aliviar um pouco do peso que carregavam. Era fascinante e triste ao mesmo tempo ver como algo tão básico quanto uma refeição quente podia significar tanto. A conversa cessou enquanto comiam, substituída apenas pelos sons de talheres contra pratos e os murmúrios satisfeitos de Gabriel. Quando os pratos estavam quase vazios, Gabriel finalmente encostou na cadeira e suspirou profundamente. "Foi a melhor comida que eu já comi na minha vida inteira", declarou com absoluta convicção. Antônio sorriu, sentindo uma emoção estranha que levou um momento para identificar. Era felicidade. Felicidade genuína por ter feito algo que trouxe tanta alegria para aquela criança. Quando foi a última vez que ele tinha sentido isso? Quando foi a última vez que algo que ele fez realmente importou? Patrícia também tinha terminado, e agora sentava com as mãos no colo novamente, olhando para Antônio com uma expressão que misturava gratidão e algo parecido com medo. "Senhor Antônio", começou ela hesitantemente, "eu não sei como agradecer pelo que fez por nós esta noite. Mas nós precisamos ir agora. Temos que encontrar um lugar antes que fique muito tarde." A realidade daquelas palavras atingiu Antônio como um tapa no rosto. Eles iam voltar para a rua. Iam sair daquele restaurante quente e acolhedor e voltar para o frio cortante da noite de inverno. Iam procurar algum lugar minimamente seguro para passar mais uma noite exposta aos elementos, aos perigos, à crueldade casual de um mundo que tinha deixado eles para trás. Ele não podia deixar isso acontecer. Simplesmente não podia. Algo dentro dele se recusava absolutamente a permitir que aquela mulher e aquela criança voltassem para as ruas depois de tudo que ele tinha ouvido, depois de tudo que ele tinha visto. "Para onde vocês vão?", perguntou, embora já soubesse a resposta. Patrícia desviou o olhar, incapaz de manter contato visual com ele. "Há um abrigo a algumas quadras daqui", disse ela baixinho. "Se chegarmos cedo, às vezes conseguimos uma cama. Se não..." Ela não terminou a frase, mas não precisava. Se não conseguissem uma cama no abrigo, iam dormir na rua, em um banco como aquele onde Antônio os tinha encontrado, ou debaixo de uma marquise, ou em algum canto escuro onde esperavam estar seguros até o amanhecer. Antônio balançou a cabeça firmemente. "Não, vocês não vão para nenhum abrigo hoje à noite." Patrícia olhou para ele com surpresa e confusão. "Senhor, o que o senhor quer dizer?" Havia medo em sua voz agora, aquele medo instintivo que vem de experiências ruins, de aprender que gentileza muitas vezes vem com um preço. "Eu tenho uma casa",
disse Antônio, as palavras saindo em uma corrente que ele não podia parar mesmo se quisesse. É grande, grande demais para uma pessoa só. Tem quartos vazios, tem aquecimento, tem comida, tem camas confortáveis e chuveiros quentes e tudo o que vocês precisam. Vocês podem ficar lá hoje à noite. Amanhã a gente pensa no que fazer depois, mas hoje à noite vocês vão dormir em um lugar seguro e quente. Patrícia ficou completamente imóvel, olhando para ele como se ele tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira que ela não entendia. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela novamente, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero ou vergonha. Eram lágrimas de alívio tão intenso que era quase doloroso de testemunhar. Senhor, eu não posso aceitar isso, disse ela, mas sua voz tremia com a esperança de que ele insistisse, de que ele não aceitasse não como resposta. O Senhor já fez demais por nós. Já foi mais gentil do que qualquer um foi em meses. Eu não posso pedir mais. Você não está pedindo, respondeu Antônio firmemente. Eu estou oferecendo, e não estou aceitando não como resposta. É Natal, Patrícia. Ninguém deveria passar o Natal na rua, especialmente não uma criança. Gabriel tinha ficado muito quieto durante essa troca, seus olhos grandes indo de um adulto para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Finalmente ele falou, sua voz pequena, mas cheia de esperança. Mamãe, a gente vai poder dormir em uma cama de verdade hoje? Patrícia olhou para seu filho, viu a esperança em seus olhos e algo dentro dela quebrou. Todas as defesas que ela tinha construído, todo o orgulho que a tinha mantido de pé durante esses meses terríveis, tudo desmoronou de uma vez. Ela cobriu o rosto com as mãos e soluçou, seu corpo inteiro tremendo com a força das emoções que tinha reprimido por tanto tempo. Gabriel ficou assustado, levantando-se da cadeira e indo até a mãe. Mamãe, por que está chorando? O senhor foi mal com você? Ele olhou para Antônio com uma expressão protetora que era ao mesmo tempo adorável e partia o coração. Patrícia rapidamente limpou o rosto e abraçou o filho. Não, meu amor. O senhor Antônio não foi mal. Eu estou chorando porque estou feliz, muito, muito feliz. Gabriel não parecia totalmente convencido, mas aceitou a explicação. Então a gente vai dormir na casa dele. Patrícia olhou para Antônio por cima da cabeça de Gabriel, buscando confirmação uma última vez, querendo ter certeza de que isso era real e não algum sonho cruel do qual ela acordaria. Sim, disse Antônio com convicção. Vocês vão dormir na minha casa hoje à noite e vão ter um Natal de verdade amanhã. Patrícia assentiu, incapaz de falar através das lágrimas. Gabriel, finalmente entendendo que algo maravilhoso estava acontecendo, pulou de excitação. A gente vai ter um Natal de verdade. Ouviu, Bongo? A gente vai ter um Natal. Ele abraçou o ursinho e girou em círculos, sua alegria pura e não filtrada. Antônio pagou a conta, deixando uma gorjeta generosa que fez os olhos do garçom se arregalarem. Eles saíram do restaurante sob os olhares curiosos de outros clientes, mas Antônio não se importava. Pela primeira vez em anos, ele estava fazendo algo que realmente importava. Algo que fazia diferença real na vida de pessoas reais. A neve tinha parado de cair e o céu tinha se clareado, revelando estrelas brilhando intensamente no céu noturno limpo. Gabriel andava ao lado de Antônio agora, segurando o ursinho com uma mão, enquanto a outra apontava para as estrelas e para as decorações de Natal nas vitrines que passavam. Patrícia caminhava atrás deles, seus passos mais leves do que tinham sido em meses. O carro de Antônio estava estacionado a poucos quarteirões de distância. Um sedã preto novo e lustroso que provavelmente valia mais do que Patrícia tinha ganhado em um ano inteiro no auge de sua carreira. Ele abriu a porta traseira e Gabriel entrou com reverência, tocando o estofamento de couro como se fosse feito de material precioso. Patrícia hesitou na porta aberta, ainda lutando com a realidade surrealista do que estava acontecendo. Está tudo bem,
disse Antônio gentilmente, incentivando-a. Entre, vamos para casa. Casa. A palavra ressoou estranhamente. Para Antônio, a casa tinha sido apenas uma estrutura vazia por 3 anos. Para Patrícia e Gabriel, casa era uma memória distante, um sonho quase esquecido. Mas hoje à noite, talvez pudesse ser algo mais. Talvez pudesse ser um recomeço. Parte 4. Patrícia finalmente entrou no carro e Antônio fechou a porta com cuidado antes de ir para o lado do motorista. Dentro do veículo, o aquecedor já tinha criado uma bolha de calor acolhedor. Gabriel encostou a cabeça no vidro da janela e olhou para fora, observando as luzes da cidade passarem enquanto dirigiam. Patrícia fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, permitiu que seus músculos relaxassem completamente, deixando que o assento confortável a sustentasse. A casa de Antônio ficava em um bairro residencial tranquilo, longe do centro movimentado da cidade. À medida que dirigiam, as ruas ficavam mais largas, as casas maiores e mais espaçadas. Árvores maduras ladeavam as ruas, suas silhuetas escuras recortadas contra o céu estrelado. Era o tipo de bairro onde as pessoas tinham jardins bem cuidados, carros importados nas garagens e sistemas de segurança caros. O tipo de lugar onde Patrícia nunca tinha imaginado que entraria, muito menos como convidada. Quando chegaram, Antônio acionou o controle remoto e o portão de ferro forjado se abriu silenciosamente, revelando uma entrada pavimentada que levava a uma garagem ampla. A casa em si era impressionante mesmo na escuridão. Uma construção de 2 andares com arquitetura clássica, janelas grandes e um jardim frontal meticulosamente mantido. Gabriel tinha acordado quando o carro parou e agora olhava para a casa com a boca aberta. "É aqui que você mora?" perguntou com admiração reverente. "É um castelo." Antônio sorriu ligeiramente. "Não é um castelo, Gabriel. É só uma casa muito grande e muito vazia." Havia uma tristeza em sua voz que Patrícia captou imediatamente. Ela olhou para aquele homem que tinha aparecido do nada e mudado o curso de suas vidas em questão de horas, e se perguntou que tipo de dor ele carregava consigo. Eles saíram do carro e Antônio os guiou até a porta principal. Ele destravou a fechadura eletrônica e abriu a porta, acendendo as luzes da entrada. O interior era tão impressionante quanto o exterior. O hall de entrada tinha pé direito duplo, com um lustre de cristal pendurado no centro. O chão era de mármore polido e uma escadaria curva de madeira escura levava ao 2º andar. À esquerda estava a sala de estar, espaçosa e elegantemente mobiliada com sofás de couro, uma lareira de pedra e estantes embutidas cheias de livros que pareciam mais decorativos do que lidos. Gabriel entrou devagar, seus tênis surrados fazendo pequenos sons no mármore. Ele girou em círculos, tentando absorver tudo de uma vez. "Mamãe, olha o tamanho dessa casa!" Sua voz ecoou no espaço amplo. Patrícia segurava a mão do filho com força, como se tivesse medo de que, se o soltasse, toda aquela realidade desapareceria como fumaça. "É muito bonita", disse ela baixinho, olhando ao redor com uma mistura de admiração e desconforto. Era difícil não se sentir deslocada em um ambiente tão luxuoso quando você tinha passado os últimos 2 meses dormindo em bancos de praça e abrigos superlotados. Antônio fechou a porta atrás deles e observou suas reações por um momento antes de falar. "Venham, vou mostrar onde vocês vão dormir", disse ele, começando a subir as escadas. Gabriel e Patrícia o seguiram, suas mãos ainda firmemente entrelaçadas. O corredor do 2º andar era largo e bem iluminado, com várias portas de madeira escura de cada lado. Antônio parou na 2ª porta à direita e a abriu, acendendo a luz. O quarto era espaçoso e acolhedor, decorado em tons neutros de bege e branco. Havia uma cama queen size, com lençóis limpos e brancos,
um guarda-roupa grande, uma cômoda antiga de madeira e uma poltrona confortável posicionada perto de uma janela ampla, que durante o dia provavelmente oferecia uma vista agradável do jardim. Havia também uma porta que levava a um banheiro privativo. Gabriel entrou correndo e literalmente pulou na cama, afundando no colchão macio. Mamãe, é tão macia, é como dormir em uma nuvem. Ele rolou de um lado para o outro, rindo com pura alegria. Patrícia ficou parada na porta, as lágrimas escorrendo novamente. Parecia que ela não conseguia parar de chorar. Anos de emoções reprimidas, finalmente encontrando uma saída. O banheiro está ali, disse Antônio, apontando para a porta adjacente. Tem toalhas limpas, sabonete, shampoo, tudo o que vocês precisam. Sintam-se à vontade para tomar banho, descansar, usar o que quiserem. Meu quarto fica no fim do corredor se precisarem de alguma coisa durante a noite. Ele fez uma pausa, olhando para Patrícia, que ainda estava imóvel na entrada. Amanhã de manhã podemos conversar sobre os próximos passos, mas por hoje só descansem. Está bem? Patrícia finalmente encontrou sua voz, embora saísse como um sussurro rouco. Senhor Antônio, eu não sei como, não sei o que dizer. Obrigada não parece suficiente. Antônio deu um passo em direção a ela e gentilmente tocou seu ombro. Então não diga nada. Apenas aceite. Às vezes, aceitar ajuda é a coisa mais corajosa que podemos fazer. Ele se virou para sair, mas Patrícia segurou seu braço. Quando ele olhou para ela, viu algo em seus olhos que ia além de gratidão. Era esperança. Esperança real e genuína, pela primeira vez em muito tempo. Você salvou nossa vida hoje, disse ela com convicção absoluta. Literal e verdadeiramente salvou nossa vida. Antônio não sabia o que responder a isso. Ele nunca tinha se visto como um salvador de ninguém. Era apenas um homem solitário que tinha tomado uma decisão impulsiva em uma noite fria de dezembro. Descansem. Foi tudo que conseguiu dizer antes de sair do quarto e fechar a porta suavemente atrás de si. Ele foi para seu próprio quarto e sentou na beira da cama, as mãos tremendo ligeiramente. O que ele tinha acabado de fazer? Tinha trazido duas pessoas completamente desconhecidas para dentro de sua casa. Pessoas que ele tinha conhecido há apenas algumas horas. Isso era imprudente, irracional, completamente fora de caráter para alguém como ele, que sempre planejava tudo meticulosamente. Mas, ao mesmo tempo, parecia a coisa mais certa que ele tinha feito em anos, talvez em toda a sua vida. Ele trocou o terno por um moletom confortável e desceu para a cozinha. Não conseguiria dormir agora mesmo. Estava com a mente muito agitada. Preparou café forte e sentou-se à mesa da cozinha, olhando pela janela para o jardim iluminado pela luz da lua. Ouviu passos leves nas escadas e virou para ver Patrícia parada na entrada da cozinha. Seu cabelo estava úmido e ela vestia as mesmas roupas de antes, mas parecia diferente, mais leve de alguma forma. Não conseguiu dormir? Perguntou Antônio, gesticulando para a cadeira ao lado. Ela assentiu e sentou-se, aceitando a xícara de café que ele serviu para ela. Gabriel adormeceu assim que tomou banho e vestiu o pijama limpo que encontrou na gaveta. Disse ela, segurando a xícara quente entre as mãos. Ele não dormia tão profundamente há meses. Normalmente ele acorda várias vezes durante a noite, assustado com barulhos ou com frio. Ela tomou um gole do café, seus olhos distantes. E você? Por que não está dormindo? Perguntou Antônio gentilmente. Patrícia riu, mas era uma risada sem humor. Tenho medo de dormir e acordar descobrindo que tudo isso foi um sonho, que ainda estamos naquele banco gelado na praça, morrendo lentamente de frio e fome. Ela olhou diretamente para ele. Por que você fez isso? Por que nos ajudou? Você não nos conhece. Não deve nada para nós. Antônio pensou cuidadosamente antes de responder. Minha esposa morreu há 3 anos, começou ele, sua voz baixa.
câncer. Foi rápido e brutal. 6 meses desde o diagnóstico até o fim. Nós não tínhamos filhos. Ela não conseguia engravidar. Não importa o quanto tentássemos. Passamos anos em tratamentos, esperando por um milagre que nunca veio. Ele pausou, tomando um gole do próprio café. Quando Júlia morreu, eu morri junto com ela de certa forma. Não fisicamente, mas emocionalmente. Eu apenas existia, indo através dos movimentos da vida sem realmente viver. Trabalho, casa, trabalho, casa. Uma rotina vazia e sem sentido. E então hoje à noite eu vi vocês naquele banco e algo dentro de mim acordou. A Patrícia ouvia em silêncio, lágrimas escorrendo lentamente pelo rosto. Eu olhei para Gabriel e vi a idade que meu filho teria se tivéssemos conseguido. Eu vi a inocência e a esperança que ainda existe nele, apesar de tudo que passou. E eu pensei em Júlia e como ela teria parado sem hesitar para ajudar. Ela sempre foi melhor pessoa do que eu. Mais gentil, mais compassiva, ela via as pessoas de verdade. Ele olhou diretamente nos olhos de Patrícia. Eu passei por pessoas como vocês centenas de vezes. Sempre desviei o olhar, sempre segui em frente. Sempre disse a mim mesmo que não era meu problema, que eu tinha minhas próprias preocupações. Mas hoje não consegui. Hoje algo foi diferente. E eu sei que Júlia estaria orgulhosa de mim por finalmente ter parado e realmente olhado. Patrícia estendeu a mão através da mesa e segurou a mão de Antônio. Ela estaria orgulhosa, disse com convicção. E ela tinha razão. Você é uma boa pessoa, Antônio. Melhor do que você acredita. Eles ficaram sentados em silêncio confortável por um longo tempo, apenas segurando as mãos um do outro através da mesa, dois estranhos unidos por circunstâncias extraordinárias e dor compartilhada. Finalmente, Patrícia falou novamente. O que acontece amanhã? Sua voz estava cheia de medo do desconhecido. Antônio já tinha pensado sobre isso. Amanhã eu faço algumas ligações. Tenho contatos no mundo dos negócios. Posso ajudá-la a encontrar trabalho. Posso ajudá-la a encontrar um apartamento. Posso ajudá-la a reconstruir sua vida. Se você quiser minha ajuda, está oferecida. Patrícia soluçou, cobrindo a boca com a mão livre. Eu quero. Deus, eu quero tanto. Eu quero ter uma vida normal de novo. Quero que Gabriel volte para a escola. Quero um lugar nosso. Quero dignidade de volta. Antônio apertou a mão dela. Então vamos fazer isso acontecer. Juntos. Mas por que você está fazendo isso? Insistiu ela. Por que um estranho importaria tanto? Antônio pensou na pergunta por um longo momento antes de responder. Porque vocês me deram algo que eu não sabia que precisava. Vocês me deram um propósito. Pela primeira vez em 3 anos, eu tenho uma razão para acordar amanhã. Eu tenho algo importante para fazer, algo que realmente importa. Eles conversaram até tarde da noite, compartilhando histórias de suas vidas, de suas perdas, de suas esperanças. Patrícia contou sobre Gabriel, sobre como ele era uma criança brilhante que amava aprender, que tinha talento para desenho e uma imaginação fértil. Sobre como doía vê-lo perder sua infância por causa de circunstâncias além do controle deles. Antônio compartilhou memórias de Júlia, histórias que ele não tinha contado para ninguém desde que ela morreu. Ele falou sobre como ela ria, sobre seus sonhos de viajar pelo mundo, sobre como ela fazia a casa se sentir como um lar apenas com sua presença. E pela primeira vez desde sua morte, falar sobre ela não doía tanto. Parecia quase curativo. Quando finalmente subiram para dormir, o céu já começava a clarear no horizonte. Antônio deitou na cama e, pela primeira vez em anos, dormiu profundamente e sem pesadelos. Pela primeira vez, sonhou com o futuro em vez de se perder no passado.
Na manhã seguinte, Antônio acordou com o cheiro de café e algo assando. Desceu e encontrou Patrícia na cozinha, preparando o café da manhã com os ingredientes que tinha encontrado na geladeira e na despensa. Gabriel estava sentado à mesa, desenhando em um pedaço de papel que tinha encontrado, o ursinho Bongo sentado na cadeira ao lado dele. "Bom dia!" disse Antônio, surpreendido, mas agradavelmente surpreso com a cena doméstica. Patrícia se virou do fogão com um sorriso tímido. "Espero que não se importe. Eu queria fazer algo para agradecer. Encontrei ovos e pão, então fiz ovos mexidos e torradas." Gabriel pulou da cadeira e correu para Antônio. "Senhor Antônio, olha o que eu desenhei!" Ele segurou o papel, mostrando um desenho colorido com lápis que ele deve ter encontrado em algum lugar da casa. Era uma imagem de 3 figuras de palito em frente a uma casa grande, com uma árvore de Natal gigante ao lado. "É eu, mamãe e você", explicou Gabriel com orgulho. "E nossa nova casa." Antônio sentiu a garganta apertar ao olhar para aquele desenho simples, mas poderoso. "Está lindo, Gabriel, muito talentoso." Eles tomaram café da manhã juntos, uma refeição simples, mas satisfatória. Enquanto comiam, Antônio delineou seu plano. Ele faria ligações hoje, usaria seus contatos para ajudar Patrícia a encontrar emprego. Ele conhecia pessoas em várias indústrias que deviam favores a ele. Mas enquanto falava, uma ideia diferente começou a se formar em sua mente. Uma ideia que era ainda mais impulsiva e irracional do que trazer estranhos para sua casa. "Na verdade", disse ele, interrompendo seu próprio planejamento, "tenho uma proposta diferente." Patrícia olhou para ele com curiosidade. "Esta casa é grande demais para uma pessoa. Tem quartos vazios que nunca são usados. Tem espaço de sobra." Ele pausou, reunindo coragem para dizer o que estava pensando. "E se vocês ficassem? Não só por alguns dias, mas, por enquanto, até você se estabilizar, até conseguir economizar dinheiro suficiente. Você poderia pagar um aluguel simbólico quando começar a trabalhar, só o suficiente para manter sua dignidade. E Gabriel poderia ter estabilidade, um lugar para chamar de casa enquanto você reconstrói sua vida." Patrícia ficou completamente imóvel, o garfo congelado a meio caminho da boca. "Antônio, eu não posso pedir isso de você." Sua voz tremia. "Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Na verdade, estou implorando." Antônio se inclinou para a frente. "Esta casa tem sido um mausoléu por 3 anos, um monumento vazio para uma vida que acabou. Mas ontem à noite, pela primeira vez desde que Júlia morreu, ela se sentiu como um lar de novo. Por favor, deixem-me fazer isso, por vocês e por mim." Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Patrícia agora. Gabriel olhava entre os 2 adultos, tentando entender a magnitude do que estava sendo oferecido. "Você tem certeza absoluta?" perguntou Patrícia, sua voz mal mais que um sussurro. "Você está oferecendo nos deixar morar aqui?" Antônio assentiu firmemente. "Tenho certeza. Mais certeza do que estive sobre qualquer coisa em muito tempo." Patrícia cobriu o rosto com as mãos e chorou. Mas eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança finalmente realizada. Gabriel se levantou e abraçou a mãe. "Mamãe, a gente vai ter uma casa de verdade de novo?" Ela puxou o filho para seu colo e assentiu, incapaz de falar. Gabriel se virou para Antônio com aqueles olhos grandes e brilhantes. "Isso significa que você é tipo nosso novo pai?" A pergunta inocente pendurou no ar. Antônio sentiu algo quebrar dentro de seu peito, algo que tinha estado congelado por muito tempo. "Seria uma honra", disse ele, sua voz rouca de emoção. "Seria uma honra ser parte da família de vocês." E assim começou uma nova vida para todos eles. Antônio usou seus contatos e conseguiu uma entrevista para Patrícia em uma das lojas de departamento da rede de um conhecido.
Ela foi contratada na semana seguinte, começando como vendedora, mas com promessa de promoção rápida dada sua experiência anterior como gerente. Gabriel foi matriculado na escola local, onde rapidamente se destacou como aluno brilhante e talentoso. Os meses passaram e a casa de Antônio se transformou. Não era mais silenciosa e vazia. Havia risadas ecoando pelos corredores. Havia desenhos de Gabriel pendurados na geladeira. Havia sapatos pequenos espalhados pela entrada. Havia vida. Pela primeira vez em 3 anos, havia vida de verdade. Antônio ajustou seu horário de trabalho para estar presente. Ele levava Gabriel para a escola pela manhã e buscava à tarde. Ajudava com a lição de casa. Ia às reuniões de pais e mestres. Assistia aos jogos de futebol que Gabriel começou a jogar. Fazia todas as coisas que um pai faz, coisas que ele nunca pensou que teria a chance de fazer. Patrícia e Antônio desenvolveram uma rotina confortável. Eles dividiam as responsabilidades da casa, cozinhavam juntos, conversavam sobre seus dias durante o jantar. E lentamente, muito lentamente, algo mais começou a crescer entre eles. Não era apenas gratidão ou conveniência, era conexão genuína, era respeito mútuo, era a base de algo mais profundo. Uma noite, 6 meses depois daquela noite fatídica de Natal, Antônio e Patrícia estavam sentados na varanda dos fundos, observando Gabriel brincar no jardim com bongo. A criança tinha ganho peso, suas bochechas estavam cheias e coradas. Ele sorria constantemente. Era quase impossível reconhecer nele o menino magro e assustado do banco da praça. Ele está tão feliz, disse Patrícia suavemente. Eu nunca pensei que veria meu filho assim de novo. Pensei que tinha arruinado sua vida para sempre. Antônio pegou a mão dela. Você não arruinou nada, você o protegeu. Você fez tudo o que podia com o que tinha. Você é uma mãe incrível. Patrícia se virou para olhá-lo. E você é um pai incrível. Você sabe disso, certo? Gabriel te adora. Você se tornou tudo para ele. Antônio sorriu. Ele se tornou tudo para mim também. Vocês dois. Eu não sei onde eu estaria agora, se não tivesse parado naquela noite. Provavelmente ainda vivendo como um fantasma, apenas existindo sem realmente viver. Você me salvou, disse Patrícia firmemente. Você precisa parar de agir como se nós que tivéssemos feito algo por você. Você literalmente salvou nossas vidas. Antônio balançou a cabeça. Não, Patrícia, você não entende. Eu estava morrendo lentamente por dentro. A solidão estava me matando. A falta de propósito estava me corroendo. E então vocês apareceram e me deram uma razão para viver de novo. Me deram uma família. Me deram amor. Vocês me salvaram tanto quanto eu salvei vocês. Eles ficaram em silêncio por um momento, mãos entrelaçadas, observando Gabriel. Eu estou me apaixonando por você, disse Patrícia de repente, as palavras saindo em uma corrida antes que ela pudesse se arrepender. Eu sei que é provavelmente errado, que você provavelmente me vê apenas como alguém que está ajudando, mas eu não consigo evitar. Você é gentil e generoso e maravilhoso, e eu... Antônio a interrompeu com um beijo. Foi suave e tentativo no começo, mas rapidamente se aprofundou quando ela respondeu, suas mãos encontrando o caminho para o cabelo dele. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu também estou me apaixonando por você, confessou Antônio. Eu me sinto culpado às vezes, como se estivesse traindo a memória de Júlia. Mas então me lembro de como ela era, de quão grande era seu coração, e sei que ela entenderia. Ela quereria que eu fosse feliz. Você tem certeza? Perguntou Patrícia, ainda insegura. Tem certeza de que isso é o que você quer? Antônio pegou o rosto dela entre as mãos. Tenho certeza absoluta. Eu quero você. Quero Gabriel. Quero esta família que construímos. Quero acordar todos os dias sabendo que vocês estão aqui. Quero construir um futuro com vocês.
Naquela noite, muito depois de Gabriel ter adormecido, Antônio e Patrícia conversaram sobre o futuro, sobre tornar sua situação permanente, sobre adotar Gabriel oficialmente, sobre casamento eventualmente, quando o tempo fosse certo, sobre construir uma vida verdadeira e completa juntos. E na manhã seguinte, quando Antônio acordou com o som de risadas de Gabriel vindo da cozinha, quando desceu e encontrou Patrícia fazendo panquecas, enquanto Gabriel contava uma história animada sobre um sonho que tinha tido, ele percebeu algo fundamental. Ele estava em casa, verdadeiramente em casa. Não apenas em uma casa, mas em um lar cheio de amor e vida e propósito. Anos depois, quando Gabriel se formou na faculdade, em seu discurso de agradecimento, ele falou sobre aquela noite de Natal, quando um estranho parou e realmente olhou, quando alguém finalmente viu eles e decidiu fazer algo. Ele falou sobre como um ato simples de gentileza pode mudar vidas inteiras. Sobre como família não é sempre sobre sangue, mas sobre escolha e amor e compromisso. E na plateia, Antônio sentava ao lado de Patrícia, agora sua esposa de 5 anos, e chorou lágrimas de orgulho. Porque aquele menino no palco, aquele jovem homem brilhante e compassivo, era seu filho em todos os sentidos que importavam. E tudo tinha começado com uma pergunta simples feita em uma noite fria de dezembro. "O senhor pode avisar o Papai Noel que a gente vai embora?" Não. Antônio não avisou o Papai Noel. Em vez disso, ele fez algo melhor. Ele se tornou o milagre que Gabriel estava esperando. E no processo, encontrou seu próprio milagre também. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.